Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos nós, graça e paz. Amém. Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e mais um dia estamos aqui, debaixo das asas do Altíssimo, do grande Eu Sou, do El Shaddai, do nosso pastor, do Deus de Israel, daquele que era, que é e que há de vir, daquele onde nós podemos confiar no amanhã, porque debaixo de suas asas nós estamos seguros, daquele que se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos pelas nossas próprias escolhas, consumidos por nossas falhas, consumidos por tudo que desagrada a Ele, mas porque Ele é amor, Ele é bondade e a sua benignidade dura para sempre. Até aqui o Senhor nos ajudou. E mais um dia nós estamos aqui. Porque enquanto há vida, há uma nova esperança. Há um novo dia a ser escrito. E eu te pergunto, o que você tem escrito ultimamente nas páginas do livro da tua vida? Páginas de adoração a Deus, páginas de comunhão com Cristo, páginas de renúncia por amor a Ele, páginas de santidade. O que tem escrito? Talvez essas páginas que eu mencionei sejam as páginas que você tem gritado a Deus para ver se consegue escrever. E não o que tem escrito. Páginas que você vem dizendo, Senhor, eu já escrevi essas páginas, mas agora está parecendo tão difícil poder escrever nos meus dias páginas de comunhão total contigo, páginas de atitudes de total alinhamento com a tua vontade, páginas de santidade, de adoração a ti. Sim, talvez você esteja clamando para que o Senhor te dê forças para você voltar a escrever essas páginas. Mas você está vivo, não está? O Senhor sabe o oculto, sabe o escondido que habita em cada um, porque diante dele todas as capas caem. Mas você está aqui ouvindo esse áudio, apesar das tuas fragilidades, das tuas fraquezas, dos pecados, transgressões, o Senhor está dando uma nova oportunidade. Porque Ele te conhece e sabe para que te criou. Porque Ele tem uma aliança contigo. E Ele não desiste de você. Ainda que o acusador venha te dizendo que você foi longe demais, que está difícil de encontrar o caminho de volta para casa, que diante do Senhor as suas chances já foram consumidas. Ainda assim, o Deus de Israel, o Deus de amor, o Deus de bondade, diz na sua palavra que Ele não te abandona jamais. O Senhor não te abandona jamais. Ele diz na sua palavra que estará contigo em todos os momentos. Ele diz na sua palavra que te enviará um consolador, aquele que te guiará. Ele diz na sua palavra em 1 Samuel
no capítulo 12, no versículo 22. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Tu tens um dono, meu amado. Não importa a situação que te levou para chegar onde você está, que tenha tocado as tuas vestes, a tua comunhão, a forma até mesmo que você se vê diante de Deus. Não escuta a voz do acusador. Ainda que tenha chegado a esse ponto, o Senhor diz que Ele não te rejeitará. Ele teve prazer em tornar-te o povo dele. Ele teve prazer em tirar daquela vida que um dia nós vivíamos para uma vida caminhando lado a lado dele. O Senhor é soberano, é fiel. Ele sabe quem Ele chamou, Ele sabe quem Ele escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele sabe as vezes que você ia entristecê-lo, desapontá-lo, afastar-se dele. Mas Ele diz aqui em Hebreus 13, do 20 ao 21. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é perante Ele agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Amado, você fez uma aliança de sangue com Jesus. Aqui diz que o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, Ele te alcançou através de Jesus. Ele te aperfeiçoa em toda boa obra para você fazer a vontade de Cristo. E você e eu, nós podemos dizer como, Senhor? Como podemos fazer a tua vontade? Como podemos o tempo todo ser vistos como servos fiéis a ti? Se somos humanos e tão fracos e falhos? Sim, porque ali em Romanos, no capítulo 7, do versículo 15 ao 20, Paulo já dizia: pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço, mas o pecado que habita em mim. Amados, aqui é um grito, um clamor, saindo do coração do apóstolo Paulo, que para nós é um dos exemplos de um homem que mais andou com Deus, que deixou tanto para nós nos ensinar. Mas talvez por isso mesmo, por ser um servo tão fiel a Deus, ele entendeu a sua pequenez. Ele entendeu que tem horas que não é por nossa força, porque nós sozinhos, em nós, não há bem algum.
Na nossa carne não há bem algum. Nós somos pecadores desde o nascimento, sim. Mas é quando esta nova aliança, essa aliança do sangue de Jesus, que um dia nós fizemos com Ele, aceitando a Ele como o único Salvador. Essa aliança que, através dela, nos dará força para nos aperfeiçoar. Sim, você pode até estar no estado que você não gostaria de estar espiritualmente. Você pode até mesmo, sendo um líder, não ter conseguido matar ainda na carne essa fraqueza da fofoca ou a concorrência. Tantos líderes se batendo aí para ver quem é mais chamado, para ver quem é mais convidado, para ver quem se torna mais famoso. Você mesmo como um líder já talvez não tenha vencido ainda suas fraquezas, da vaidade, sim, da exaltação. Nós não sabemos o que era que Paulo tinha que lutar. Muitas vezes nós associamos, quando falamos o pecado, aquilo que eu não quero, eu faço, somente a imoralidade sexual. Mas vai muito além que isso. A palavra diz que o mentiroso não entrará no reino dos céus. Quantos de nós vigiamos, corrigimos a nós mesmos e de repente pode cair num laço, numa situação, até para defender algo de um filho, numa situação que você nem imagina que é algo religioso, e acaba mentindo, nem que seja por um minuto, e se arrepende. Porque a nossa natureza é pecadora. Existem muitas formas de desagradar a Deus. Mas a palavra nos diz que esta aliança que fizemos com Jesus, esta aliança de sangue, vai nos dar força e vai nos aperfeiçoar. E talvez você pense, como? Porque esse é um grande dilema. Essa luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Sim. E nossas atitudes, elas não mudam a promessa que Deus tem para a nossa vida. Mas atitudes de um coração endurecido, de um coração que não obedece a Deus, nós temos convicção que ela pelo menos adia a promessa, sim, porque o Senhor não vai permitir que essa promessa seja cumprida num vaso que ainda não está pronto, num vaso onde ele não pode encher do seu azeite e transbordar. Então, quantas vezes esse vaso vai ser preciso ser quebrado, porque é um vaso que está rachado, e o Senhor não trabalha com remendos? Quando ele vê que há alguma rachadura, ele quebra tudo para fazer na perfeição que ele quer. Ele vai refazer. E isso requer tempo. Isso pode adiar a promessa. Sim, pensamentos, atitudes, ações, palavras dizem muito do que somos, do quem somos. Por isso é importante o tempo todo vigiarmos, orarmos, pedir ao Senhor a força que vem dele, para reconhecer aonde está, em que área na nossa vida ainda temos que vencer as tentações da carne. Ainda temos que vencer. Sim, porque até mesmo o fato de você ter o pecado da gulodice é pecado diante de Deus. Quantos que poderiam estar em total estado de comunhão com Deus e não estão porque não venceram o pecado da gulodice e se sentem incapazes de ter a força de vontade, o fruto do Espírito Santo, do autocontrole, e começar a fazer um jejum. E ali vence a carne. A vontade de comer é maior do que a vontade de sacrificar o que o Espírito Santo está pedindo para você estar na presença de Deus.
Quantas vezes falhamos, pecamos, caímos por nossas escolhas. Sim, fracassos ocorrem, mas Deus não se surpreende com isso, meus amados. Ele é soberano. Ele sabe o que os homens são. Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Ele sabe que nós caímos. Sim, mas ele também sabe que os passos de um homem bom são confirmados por ele. E ele se deleita. O homem bom se deleita no caminho do Senhor. Ele sabe que ainda que possamos, diante das nossas fragilidades, às vezes, entristecer o Senhor, com pecados pequenos e grandes, mas que ainda estão e que ainda não foram vencidos na nossa carne. Mas ele sabe que se somos dele, se temos, sim, um coração que quer servir ao Senhor, que ainda que não seja perfeito, mas quer e que procura vencer, ele sabe que vai chegar ao caminho que ele designou para nós. Deus, eu creio que ele perdoa, sim, qualquer pecado, qualquer erro que eu e você possa cometer quando nós nos arrependemos de coração, quando nós voltamos para ele e diz: Senhor, renova-me, eu não quero ser igual, eu não quero ficar nessa mesmice, voltando para ti e pedindo perdão pelos mesmos pecados. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel a ti até o fim. Como tu és fiel a mim, Senhor, eu também quero. Faz a tua vontade em mim. Levanta-me. Ajuda-me. Me tira desse poço. Eu quero ser fiel a ti. Deus sonda, meus amados, o coração de um escolhido. E um coração do escolhido, ainda que caia, ele vai gritar por socorro. Porque na essência dele, ele é chamado e escolhido. E ele quer ser fiel. E a palavra de Deus nos diz nos Salmos 37, no versículo 23 e 24, que ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amados, ainda que um servo fiel do Senhor caia 7 vezes, ele não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, ainda que as suas fragilidades humanas façam com que muitas vezes ele desagrade o Senhor e ele caia, mas a vontade de estar novamente diante do trono é tão grande que ele se levanta, ele vence, ele renuncia, ele luta contra tudo aquilo, porque o Espírito Santo é aquele que fortalece na hora da angústia, que direciona. Sim, não é por nossa própria força. Como Paulo disse, de nós mesmos, aquilo que nós queremos, nós não fazemos. E aquilo que nós não queremos, nós acabamos fazendo e falhando diante de Deus. Sim, mas o Senhor nos enviou ali. Quando você chega na palavra de Deus em Tito, no capítulo 3, no versículo 4 e 8, nos diz assim: quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, não, meus amados, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo. Aí está, meus amados, a nossa espada, aquilo que guerreia por nós e com nós e nos dá vitória. Deus, com a sua misericórdia, nos lava, nos salva, e mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, renovador, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós começamos a lutar, a guerrear, se levantar e marchar. Sim, Ele diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E mais adiante diz, fiel é esta palavra. Aleluias! Nosso Deus é fiel. O nosso Deus sabe que nossa estrutura é pó. O nosso Deus sabe quantas vezes você aí, talvez líder de louvor, jovem, cheio do coração do Espírito Santo, feliz na presença do Senhor, de repente, alguma brecha o inimigo encontra e você cai sim na tentação. E ainda que o seu pastor não saiba, seu líder não saiba, ou até você seja o líder, você cai no pecado da fornicação e acha que não tem mais jeito, e acha que não é digno. Sim, o Espírito Santo, que é aquele regenerador, ele pode até ministrar no teu coração, dizer que é hora de sair sim, de entregar aquela posição, porque nos atos do Senhor, nós temos que ser santo. E o líder de louvor, o louvor é um lugar muito lindo de santidade a Deus. E você pode sim entregar até, mas tenha certeza, esse não é o seu estado final. Você tem uma aliança com Deus de sangue por Jesus Cristo, que enviou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor habita em ti e vai te dar forças, porque Ele é regenerador. Regenerador. Ele é renovador. E você vai se arrepender em nome de Jesus. E novamente está de volta nos atos do Senhor. E eu já profetizo que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque nós servimos a um Deus fiel. A um Deus fiel. Que Ele está sob controle de todas as coisas. E Ele sabe a nossa estrutura. Mas Ele sabe que Ele enviou o Consolador. Aquele que nos dá vida, aquele que direciona, aquele que faz testificar no coração quando estamos desagradando a Deus. E é assim que você sabe quando você tem uma aliança com Cristo, que você realmente nasceu de novo, que Deus te deu um novo espírito, porque você não é um crente mais de fachada. Você, ainda que peque, ainda que não seja perfeito, você tem no seu coração o arrependimento. Você tem a tristeza. Você sabe que aquilo que está fazendo não é diante de Deus e você está aí lutando. E o Senhor colhe cada lágrima tua, meu amado. Cada lágrima. Eu estou aqui para te dizer, pelo poder do nome do Senhor Jesus, não ouve a voz do acusador, porque nem tudo está perdido, não. Você tem um Deus que trabalha por ti até quando você está dormindo. Você tem um Deus que é fiel, é um Deus que te ama. Talvez tenha até permitido esta prova, talvez você nem entenda a prova que está passando. Talvez você seja um pastor que de repente, na solidão das viagens, no dia a dia, o inimigo encontrou uma brecha. Eu já vi testemunho de um pastor americano que estava numa vida tão corrida que ele não tinha tempo mais de parar em casa. E a carne falou mais alto, a necessidade do corpo, a necessidade sexual falou mais alto.
pela falta de contato que ele tinha de tanto tempo pregando de lugar para lugar sem a esposa. E ele disse que ali um dia, num quarto de um hotel, foi tentado. E se ninguém soubesse, ainda que ele não tivesse ali contratado nenhuma prostituta, ele se viu ali num canal pornográfico de televisão. E depois daquele dia, como ele passava a vida dele mais nos hotéis do que em casa, ele foi totalmente jogado no poço de lama, de pornografia. E ali começou a luta. Mas o Senhor que cuida de nós é aquele que diz em Provérbios que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor levanta. Então, ainda que você tenha chegado a essa provação, eu quero te dizer, tu és escolhido. O Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo é aquele que vem testificar no teu coração. E que você, apesar da fraqueza aqui na carne, talvez naquele momento, como o próprio apóstolo disse, aquilo que eu não quero é o que eu faço. Você ainda assim sente tristeza no seu coração depois. Sabe por quê, meu amado? Porque você tem aquele que habita em você, que geme por ti com gemidos inexprimíveis. E mostra para ti que você não foi feito para isso. E que esse não é o seu estado permanente. Então levanta a cabeça agora, em nome de Jesus. Seja qual for a situação, meu amado, você que está ouvindo esse áudio, se você era uma serva de Deus que vivia na presença, e agora no meio desse mundo corrido, de mídia, você caiu num laço aí de tentação, ainda que seja virtualmente, e o acusador vem dizer que não tem jeito. Eu te digo, levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus. Sim, aqueles que andam com Jesus falham diariamente, mas o Espírito Santo é aquele que vem com poder e com as suas águas do trono purifica, novamente santifica, transforma e novamente enche e usa e envia, porque Deus sabe o propósito que Ele fez para ti. Observe que Jesus disse a Pedro, na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Ali em João 13:38. E Pedro negou outra vez e logo falou. E logo cantou. O galo cantou. O que foi que aconteceu com isso? Jesus já sabia que Pedro iria falhar. Jesus já sabia. Por isso que aqui no Provérbios 24, no versículo 16, nos diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Porque aquele que é filho da desobediência, ele peca, e mais ele peca, mais ele se afunda, e ele não tem desejo, nem tenta lutar contra o pecado. O Espírito Santo já não habita nele. Mas aquele que é de Deus, ainda que esteja caindo, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Olha que não foi uma vez que Deus disse, mas 7 vezes. E isso simbolicamente pode ser tantas e quantas vezes. Mas aquele que é de Deus, o Espírito Santo vai testificar. Ele vai se entristecer, sim, ele vai lutar, ele vai pedir oração, ele vai jejuar, porque ele é de Deus. Ele é de Deus. Jesus não condenou, Jesus não criticou, Jesus não destruiu a Pedro por um tamanho pecado daquele de negar o próprio Jesus. Jesus já sabia que ele ia falhar como homem. Assim como ele sabe que muitas vezes nós falhamos e vamos falhar. Jesus simplesmente o perdoou, porque Deus não vê o homem como a gente vê.
Nós vemos o estado presente que o homem está. Nós podemos até julgar e dizer, nossa, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Nossa, quem te viu e quem te vê, olha o estado que está agora. Mas Deus não vê o nosso estado presente só. Mas Ele vê o estado do futuro que Ele projetou para nós. Da promessa que Ele liberou. E que Satanás nenhuma poderá frustrar os planos que Ele sonhou para nós. Então Ele veio e transformou a Pedro. Como Ele transforma a nós a cada dia que nós falhamos e buscamos novamente o seu perdão. Jesus veio e transformou a Pedro. Jesus veio e fez dele um dos maiores ganhadores de almas registrado no Novo Testamento. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É muito tremendo o poder de Deus, meus amados. O homem vê o outro homem no estado presente. Deus vê no que Ele projetou para ele, que nada poderá ser frustrado. Jesus não viu o pecado de Pedro quando ele negou o próprio Cristo. Mas Ele viu ali aquele que Ele já tinha determinado para ser um pescador de almas. E ali, naquele tremendo poder de Deus, enchendo a boca de Pedro, enchendo de unção e poder, aquele que tinha falhado, mas que se arrependeu verdadeiramente e se jogou aos pés do Senhor. E ali o Senhor o transformou. E ali ele foi cheio novamente, transbordou do poder de Deus. Sim, este é o mesmo Deus que hoje vem dizer para ti, que Ele sabe os sonhos que Ele sonhou para ti. Ele sabe o que projetou para ti. E Ele não está julgando o teu presente, o teu estado presente, porque tudo é permissão dEle. E Ele às vezes até permite que nós possamos cair em pecados, em falhas, para vermos que nós precisamos dEle. Que a nossa bondade não é nossa, mas é o Espírito Santo que habita em nós. E que sem Ele, sem a presença dEle, nós nada somos. Esse é um Deus que perdoa, esse é um Deus que chama. Esse é um Deus que é fiel para cumprir a promessa. Esse é um Deus que não desiste de você. Esse é um Deus que não desiste de nós. Esse é um Deus que com poder vem dizer, filho meu, eu te chamei, eu te escolhi do ventre da tua mãe para te levar às nações. E eu sou contigo. E operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Porque quando eu determino, assim será. E quando eu determino, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sim, porque todo homem cai, mas os grandes homens se levantam, porque eles entendem a sua pequenez. E quando entendem a sua pequenez, eles se humilham diante do Senhor. Eles clamam por novas vestes. Eles se vestem em sacos de cinza. E o Senhor os ouve. E o Senhor levanta. E o Senhor honra. Porque é um Deus fiel. E sabe que nada frustrará o que Ele sonhou para ti. Meu amado, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele habita em ti. Ele habita em ti. E o Espírito Santo de Deus é aquele que dá o selo. Você tem o selo de Deus de escolhido e nada poderá apagar de você a marca de Cristo. Que você deu a sua vida, o seu senhorio e fez uma aliança de sangue com Ele. Tu pertences a Deus, tu pertences a Ele e o inimigo não vai te tomar. Aqui em Efésios diz que em quem também vós estáis,
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é aquele da promessa, é aquele que te renova, é aquele que te direciona, é aquele que te fortalece para que você tome posse da promessa. E aqui no versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória. O Espírito Santo é aquele que é o penhor. Ele é aquele que já por a vontade de Deus está selado em nós, para nos garantir que vamos vencer, que vamos chegar à reta final, que vamos conseguir, que nada irá roubar a nossa coroa, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então levanta-te e anda, porque o Deus de Israel é contigo. Levanta-te e anda, te arrepende dos teus maus caminhos, se humilha na potente e poderosa mão do Senhor, e Ele dos teus pecados não se lembrará mais, e te diz, levanta-te, porque é na minha força que tu vais, não na tua. É na tua fraqueza que eu te fortaleço. Eu te dou vitória. Eu te dou poder de filho e te digo, tu és meu. Tu és meu. No nome do Senhor Jesus, Deus eterno, eu entrego o teu povo, aquele que te chama pelo nome, aqueles que por um momento, por um período, por um momento de vida, de circunstâncias, acabaram sim saindo da tua direção, pecando contra ti de muitas formas, pecando contra ti, desobedecendo a voz do Espírito Santo, pecando contra ti, caindo na fofoca e sendo canal de divisão, pecando contra ti, sendo um canal de difamação para ministros de Deus, causando divisão e até quebra de ministérios, pecando contra ti, sim, na fornicação, pecando contra ti, sim, no adultério virtual ou real. Aqueles, Senhor, que venceram em algum momento, se deixaram ser vencidos pela carne. Eu estou clamando por todos, Senhor, por todos, porque precisamos da tua graça, precisamos do teu perdão, precisamos da libertação, da transformação. E eu clamo agora, Senhor, porque eu sei que tu és fiel e nada pode frustrar o que tu tens para todos nós. Porque tu dissestes aqui na tua palavra, Deus eterno, em nome de Jesus. Tu dissestes e a tua palavra não volta vazia. E aqui é o que tu diz para o teu povo que te chama pelo nome. Por causa do seu grande nome, tu, o Senhor, não os rejeitará. Pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu povo. Aqui, Deus eterno, em 1 Samuel 12, 22. E aquele que é teu vem para os teus braços. Aquele que é teu, Satanás não toma. Ainda que pareça que tomou por um período. Mas a vida eterna ele não vai tomar. Porque a vida eterna o Senhor já deu por direito. Quando os chamou, quando os tomou. Quando eles fizeram uma aliança contigo de vida. Por isso eu aqui no teu nome, eu creio e recebo, Senhor, do teu trono, essa palavra para ministrar os corações que estavam aflitos, pensando que não tinha mais jeito, pensando que tinham caído, que tinham ido longe demais, pensando que o Senhor os rejeitou. E eu venho aqui pelo poder do nome do Senhor Jesus para dizer, é mentira do diabo. O Senhor não te rejeitou. Há um futuro de esperança, há um futuro de paz, há um futuro onde a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Recebe no nome do Senhor Jesus o renovo, recebe força do trono de Deus, o Espírito Santo te fortalecendo para você dizer não ao diabo, para você renunciar à tentação, para você voltar e se levantar diante do altar. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a tua
vitória. Eu profetizo o teu novo, o teu renovo, a comunhão e uma nova aliança com Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, recebe novamente o teu nome escrito no livro da vida. Vida para a glória do Senhor. Você é de Cristo, você está em pé e Satanás perdeu no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Diga agora, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E o Espírito Santo de Deus novamente reina sobre a minha carne, meus desejos, meu coração, minhas emoções, atitudes, ações. E eu estou novamente com minha vida alinhada à vontade de Deus. E a promessa vai se cumprir. E eu tomo posse desta palavra e creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. No nome do Senhor Jesus, eu recebo vitória para a glória de Deus. Amém, amém e amém.